Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resume Direito. E o objetivo do vídeo de hoje é estudar o início, o começo da Constituição. Estudar o preâmbulo. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse que é como se fosse o prefácio da Constituição, como se fosse uma nota introdutória sobre a Constituição. E é comum que nós vejamos em toda e qualquer Constituição pelo mundo essa presença de preâmbulos. Não é algo raro. Não está em todas, mas está em grande parte. E aí vamos então começar pela leitura desse preâmbulo da Constituição de 88. Olha o que diz o preâmbulo da Constituição de 88. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Saltam aos olhos hoje duas partes. A primeira é sociedade fraterna. Nos últimos tempos, nem tanto assim, porque estamos vivendo ainda um período de intensa polarização, né? A Constituição, ela busca essa solidariedade, ela pretende essa fraternidade, ela pretende que todos estejamos imbuídos no mesmo espírito, né, de harmonia social, de paz social. Mas, nos últimos tempos, em razão da intensa polarização política que estamos vivendo, essa parte da sociedade fraterna ainda exige um pouco mais de cuidado de nossa parte para que nós, então, consigamos efetivamente instituir essa sociedade fraterna. Mas, sem dúvida, você teve a dúvida, Saulo, sob a proteção de Deus, o Brasil não é um país laico? Isso não violaria a laicidade? Pessoal, tecnicamente não haveria uma violação à laicidade, porque, bom, a lógica de laicidade do Estado é uma lógica de equidistância, é uma lógica de respeito, de neutralidade do Estado em relação às manifestações religiosas. O Estado não pode ter, e aqui eu estou falando Estado numa perspectiva ampla, né? O Estado soberano, ele não pode ter uma perspectiva de prestigiar uma religião em detrimento da outra, embaraçar o funcionamento de uma religião em detrimento da outra, mas propriamente essa frase sobre a proteção de Deus não gera nenhum problema em relação à laicidade, porque Estado laico não quer dizer necessariamente um Estado ateu. Não tem problema nenhum os constituintes acreditarem em Deus. Saulo, mas o que tem de relevante para a gente conversar sobre preâmbulo? Pessoal, teve uma polêmica muito interessante no começo dos anos 2000 sobre o preâmbulo, né? Como vocês sabem, todos os estados têm constituições estaduais, né? E os municípios têm leis orgânicas municipais. Tanto as constituições estaduais como as leis orgânicas municipais devem observância àquelas perspectivas maiores da Constituição. Razão pela qual uma Constituição estadual não pode violar a Constituição Federal, uma lei orgânica municipal não pode violar a Constituição Federal por uma razão muito simples. Há aí uma hierarquia normativa, né? Apesar dos estados e municípios terem competências diferentes das competências da União, não pode uma lei orgânica municipal ou ainda uma Constituição estadual buscar tratar de um tema que seria da competência, então, da União. Pois bem, e aí a pergunta que fica é a seguinte, Saulo, essas constituições estaduais e leis orgânicas municipais têm preâmbulos, sem dúvida alguma que tem preâmbulos. E aí chegamos à Constituição do Acre. Qual era a redação do preâmbulo da Constituição do Acre? Era o seguinte, a Assembleia Estadual Constituinte, usando dos poderes que lhe foram outorgados pela Constituição Federal, obedecendo ao ideário democrático com um pensamento voltado para o povo e inspirado nos heróis da Revolução Acreana, promulga a seguinte Constituição do Estado do Acre.
Até aí tudo bem, né, pessoal? Mas você está vendo naturalmente que não tem a expressão sob a proteção de Deus. Ou você deve estar pensando assim, bom, Saulo, tudo bem que não tem sob a proteção de Deus, porque está na Constituição Federal, Deus em abstrato estaria protegendo todos os entes federativos, até porque os estados e os municípios devem observância à Constituição Federal. Mas eu acho que estava faltando um pouco de trabalho no início do século XXI para os advogados do Partido Social Liberal, PSL, e eles propuseram uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Resumidamente, eles disseram o seguinte: houve uma inconstitucionalidade por omissão na Constituição do Acre, quando ela não se manifesta, ou melhor, quando ela não prevê abstratamente a proteção de Deus. E aí pedia-se para o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade por omissão do preâmbulo da Constituição do Acre, porque haveria uma incompatibilidade com a Constituição Federal. E aí o começo do relatório do Supremo, que eu até vou disponibilizar aqui para vocês terem acesso, o ministro Carlos Veloso era o relator. Ele diz assim, sustentou o autor em síntese o seguinte: legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que é ação direta de inconstitucionalidade? É uma ação que é oferecida diretamente no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 102 da Constituição, é o guardião precípuo da Constituição. Essa é a função precípua do Supremo Tribunal Federal, é guardar a Constituição. E logo no inciso 1, a linha A, é dito que cabe a ele processar e julgar originariamente as ações diretas de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal ou estadual. E dentre as possibilidades de ação direta de inconstitucionalidade, existe ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é quando, em resumo, há uma obrigação de legislar em compatibilidade com a Constituição e essa obrigação de legislar não acontece. Então, os advogados do PSL entenderam que haveria aí uma violação, haveria uma inconstitucionalidade por omissão e, na verdade, uma obrigação de legislar para o constituinte estadual do Acre, e aquela obrigação não foi cumprida porque eles não colocaram sob a proteção de Deus. Aí vamos lá, B. Ocorrência, o que eles estão alegando, né? Ocorrência de ofensa ao preâmbulo da Constituição, conjugado com os artigos 25, que é o que trata, enfim, que os estados têm que ter constituições estaduais e devem observância à Constituição Federal, e o artigo 11 do ADCT, que trata basicamente da obrigação dos estados criarem suas próprias constituições no prazo ali fixado. Consubstanciado no fato da lei maior estadual omitir a súplica preambular sob a proteção de Deus, por tratar-se de ato normativo de supremo princípio básico com conteúdo programático, ou seja, estabelecia aí, enfim, um programa a ser cumprido. Olha que interessante, né? Uma norma programática. Então, o preâmbulo seria, por um advogado do PSL, uma norma programática, um programa a ser cumprido, mas uma norma programática que para Deus, meio esquisito isso, né? Com conteúdo programático de absorção compulsória pelos estados. Então haveria aí uma compulsoriedade. E aí a esquisitice continua. C. A liturgia da invocação da expressão promulgado sobre a proteção de Deus, omitida exclusivamente no preâmbulo da Constituição Acreana, ou seja, todo mundo estava repetindo isso, gente. Só na Constituição do Acre estão omitindo a proteção de Deus, meu Deus do céu. Não objetivou regular um fato concreto. Ainda bem que ele está dizendo isso, né? Porque você não tem como obrigar Deus a proteger um Estado. E muito menos deixar de caracterizar o aspecto da generalidade, pois os destinatários da omissão são fundamentalmente os cidadãos acreanos, únicos no país privados de ficar sob a proteção de Deus pela sua Assembleia Nacional, sua Assembleia Estadual Constituinte. Exatamente, pessoal. Os advogados do partido, como é que é o nome? É do PSL, o nome é Partido Social Liberal, advogaram nesse sentido. E na letra D colocam que a Assembleia Nacional Constituinte, a emenda que tratava da supressão da proteção de Deus, teve 74 votos contrários e somente um a favor. Resumidamente, ele diz que seria uma norma jurídica, o preâmbulo,
que deveria ser necessariamente aplicado, que o Acre foi o único privado pela sua Assembleia Nacional Constituinte da proteção de Deus. Foi isso, pessoal. E aí o Supremo teve que se manifestar sobre isso. Até porque ele é competente para julgar ações diretas de inconstitucionalidade. Eu acredito que eles tenham julgado isso à época rindo um pouco, né? E aí, qual foi o entendimento, pessoal? O entendimento foi muito mais simples do que poderia ser. Eles disseram o seguinte: olha só, o que você está alegando é que o preâmbulo seria uma norma constitucional de reprodução ou de repetição obrigatória. Então, em tese, aquilo que está previsto no preâmbulo deveria ser reproduzido de forma idêntica, de forma forçosa, nas constituições estaduais. Essa era a tese. Em resumo, essa era a tese. Disse, então, o Supremo Tribunal Federal: olha só, gente, não se trata de uma norma constitucional, muito menos norma constitucional de repetição obrigatória. Disse o Supremo que o preâmbulo não tem conteúdo jurídico, tem apenas um conteúdo axiológico, valorativo, que o preâmbulo não é norma jurídica. Traz apenas ali valores que devem nortear o legislador na interpretação da Constituição. Então, quando ele diz que não é uma norma jurídica e muito menos reprodução obrigatória, toda essa estruturação cai por terra, que na verdade é uma estruturação bastante frágil. E aí você está se perguntando: meu Deus, se esse Partido Social Liberal perdeu seu tempo para propor uma ação dessa, não era muito mais fácil ir direto na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, enfim, conversar com deputados e criar então uma emenda, ou pedir a criação de uma emenda à Constituição do Estado do Acre? Exato, pessoal. Olha que coisa interessante, né? Essa ação que foi julgada em 2002, que ela é paradigmática, tá? Em absolutamente todos os livros de direito constitucional, que é a ADI 2076, que julga esse caso da Constituição do Estado do Acre. Essa ação sequer deveria ter sido julgada por perda do objeto. Na verdade, a Constituição do Acre foi alterada, aconteceu o óbvio, né? Aquilo que a gente acabou de falar. A Constituição do Acre foi alterada pela emenda constitucional do Estado do Acre, 19 de 2000, que passou a colocar sob a proteção de Deus. Então, se você for acessar a Constituição do Acre hoje, está lá, sob a proteção de Deus. Agora, os acrianos, também em nível estadual, têm a proteção de Deus, mas é preciso lembrar que se está na Constituição Federal, em abstrato, todos têm a proteção de Deus. Então, essa ação ADI 2076 sequer deveria ter sido julgada, porque a redação já estaria alterada, ou já estava alterada à época, foi alterada em 2000, e razão pela qual desnecessária seria a continuidade, teria perdido então o objeto, mas houve o julgamento, criou-se a jurisprudência e definiu-se uma coisa muito importante. O preâmbulo da Constituição brasileira, apesar de muito bonito e inspirado, ele não é norma jurídica, então você não pode dizer que uma determinada lei violou o preâmbulo e, portanto, ela é inconstitucional, porque ela não pode ser, então, parâmetro do controle de constitucionalidade. O preâmbulo, assim, traz apenas valores que devem nortear a atuação do legislador e também dos membros do Poder Executivo e, por que não, do Judiciário quando da interpretação constitucional. Tudo bem, pessoal? Então, nós nos despedimos de mais um vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative também o sininho. E se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar nos comentários. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.